Bom dia, gente. Eu sou o Dr. Januário Júnior, dermatologista, e hoje eu estou aqui mais uma vez para responder algumas perguntas enviadas por vocês, telespectadores, a respeito desses temas relacionados à dermatologia. Queria aproveitar para agradecer a participação de vocês que têm mandado e-mails com essas dúvidas, com esses questionamentos. Para a gente é um prazer poder estar aqui respondendo. Queria informar que as perguntas que hoje a gente não conseguir responder, não se preocupe, a gente não está esquecendo. Os programas seguintes a gente vai responder cada uma delas, tá? Vamos lá para a primeira. Os pacientes acamados, muitas vezes sequelados de AVC ou de algum outro distúrbio, que precisam realmente passar muito tempo naquelas posições imóveis, eles tendem a desenvolver esse tipo de problema, né? Que são as úlceras de pressão ou escaras de decúbito, como elas são chamadas, que são feridas que acontecem em determinadas regiões por má circulação, por isquemia daquela área, né? Então, essas feridas, o grande ponto é você tentar preveni-las, né? Então, existem alguns cuidados que podem ser feitos, né? E aí, nesse momento, entra o apoio da enfermagem, muitas vezes quando esses pacientes estão hospitalizados, e alguns cuidados especiais, como, por exemplo, utilizar colchões com um material adequado, colchões d'água, colchões inflados com ar, colchões que você pode preenchê-los com casca de ovo, que são materiais que normalmente fazem com que o risco do surgimento dessas escaras diminua. É importante também que haja mudança de decúbito desses pacientes, ou seja, que a posição deles seja mudada, seja variada de tempos em tempos, normalmente em torno de 2 a 4 horas, também para que você possa permitir uma circulação adequada do sangue. Observar logo no início, né, naquelas áreas onde o surgimento dessas feridas é mais frequente, que é normalmente na região sacral, às vezes em tornozelos, tá sempre examinando para ver se não existe alguma vermelhidão, alguma ferida ali no início, para que você possa tratar logo de cara, logo no início, porque uma vez que essas lesões se desenvolvem, existe tratamento, mas é muito mais fácil você prevenir do que você procurar tratá-las, né? Uma vez que elas surgem, existem algumas medicações, alguns curativos especiais que são utilizados. É importante também, caso surjam sintomas, né, ou sinais de infecção, que seja feito um tratamento com antibióticos. Isso aí vai ser avaliado pelo médico, né? Alguns casos nós precisamos recorrer também a tratamento cirúrgico, a fazer um debridamento, que nós chamamos cirúrgico. Algumas vezes é importante também a participação do cirurgião plástico para avaliar se é necessária a utilização de algum enxerto de pele. Alguns cremes hidratantes também são importantes para que você consiga prevenir o surgimento dessas lesões. Então, essas são algumas medidas gerais que podem realmente ajudar muito esse tipo de paciente, que a gente observa muito, não só nos hospitais, às vezes pacientes que são acamados em casa também, para prevenir esse tipo de problema. Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque a hanseníase é uma doença de interesse com relação à saúde pública, né? Então, o Ministério da Saúde, ele tem alguns programas relacionados com essa doença, e com relação ao tratamento, é importante a gente dizer que, na verdade, vai depender da classificação da doença. A hanseníase, a depender do tipo de lesão, da quantidade de lesões, isso é avaliado pelo médico, ela é classificada em diferentes tipos. Então, de acordo com o tipo, o tratamento vai ser delineado. De uma maneira geral, ele é dividido em ou pacientes que precisam de um tratamento em torno de 6 meses, ou pacientes que precisam de um tratamento mais prolongado, em torno de 1 ano, muitas vezes precisando se estender esse tratamento em casos especiais, né? Então, o tratamento ele é muito individual, mas de uma certa forma, o Ministério da Saúde procura padronizá-lo dessa forma. É importante dizer também que a hanseníase tem cura, o tratamento ele existe, o tratamento cura a doença. Então, hoje em dia, não existe mais motivo para ter aquele preconceito que antigamente se tinha a respeito da doença, porque é uma doença que, uma vez diagnosticando e seguindo o tratamento corretamente, é uma doença que você consegue atingir a cura. Bom, os pacientes que apresentam alterações, distúrbios vasculares, alterações com relação à circulação sanguínea nos membros inferiores, eles estão mais propensos a apresentar um tipo de inflamação, um tipo de alteração, um tipo de distúrbio que é chamado de dermatite ocre ou dermatite de Stase.
Então o que acontece é que o sangue ele tende a ficar mais represado, mais acumulado nas regiões em que a gravidade atua com maior intensidade, que normalmente é a região dos membros inferiores, porque os vasos relacionados com a drenagem, digamos assim, desse sangue, eles estão insuficientes. Então chega um momento que a pressão do sangue é tão alta que esse sangue extravasa dos vasos da pele para o tecido, para a própria pele. E após ser metabolizado, surge um pigmento amarronzado, um pigmento acastanhado que pode ser visível na pele. Então é assim que se manifesta esse tipo de alteração. Na verdade é decorrente, essas manchas que realmente podem ter sido observadas, elas provavelmente são decorrentes desse processo, desse distúrbio de circulação. Então, para tratá-las, é importantíssimo que seja abordada a causa base do problema. Então, procurar um cirurgião vascular para ver se precisa ser feita alguma abordagem cirúrgica com relação às varizes, a utilização de meias elásticas, evitar ficar de pé por muito tempo, durante certos períodos do dia procurar elevar os membros inferiores para facilitar a circulação desse sangue para o restante do organismo e diminuir a chance, a propensão a surgirem essas lesões. Uma vez que elas surjam, existem algumas medicações que podem ser utilizadas, como hidratantes, algumas medicações à base de corticoides, algumas medicações também clareadoras que podem tratar o problema, mas é importante não esquecer de tratar a causa base da doença. O herpes labial é uma doença causada por um vírus e, infelizmente, não existe uma medicação para eliminar esse vírus totalmente do organismo. Então, normalmente, em alguns pacientes, podem haver recidivas com uma certa frequência, né? Essas recidivas, que são caracterizadas pelo surgimento de novas lesões bolhosas na região dos lábios, elas têm alguns fatores desencadeantes. Então, dentre eles, a gente poderia citar o estresse, ansiedade, exposição solar, às vezes alguma infecção que leva o indivíduo a ter uma febre ou uma queda da imunidade, pequenos traumatismos locais, né? São situações que podem fazer com que haja recorrências, recidivas do herpes, porque como a gente falou, infelizmente não há uma cura definitiva. Existe tratamento quando essas lesões surgem, né? E elas surgem normalmente relacionadas a esses fatores, mas não existe uma cura definitiva. Então, algumas medidas que podem ser feitas para até evitar essas recidivas seriam combater esses fatores. Então, por exemplo, utilizar protetor solar, labial no caso, né, pelo fato de serem lesões que surgem, nesse caso, na região dos lábios, evitar estresse, preocupação, ansiedade, evitar traumatismos locais, evitar exposição solar excessiva, né? Alguma infecção que possa o indivíduo apresentar, tratar logo no início, né? E caso as lesões surjam, é importante também frisar que o tratamento ele é mais eficaz se ele for feito no início. Bom, gente, por hoje eram essas as perguntas que a gente tinha para responder. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês e queria dizer que a gente está sempre à disposição. Podem mandar mais e-mails com perguntas que a gente vai respondendo ao longo dos outros programas, tá ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.